Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos sobre as reações orgânicas com os ciclanos. Os ciclos que apresentam apenas ligações simples. Na verdade, o que eu quero trazer para vocês nessa aula é a teoria de Bayer. Essa teoria é uma teoria que explica o porquê alguns ciclanos sofrem reações preferencialmente de substituição, enquanto outros ciclanos sofrem preferencialmente reações de adição. É isso mesmo, os ciclanos podem sofrer tanto reações de substituição quanto reações de adição. E esse é o assunto da nossa aula de hoje. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Antes de eu começar a explicar para vocês essa tal teoria de Bayer, eu quero mostrar algumas reações que alguns ciclanos podem sofrer. Alguns exemplos que eu trago aqui para vocês. Por exemplo, olhem para a primeira reação que a gente tem aí em cima. Concordam que a substância orgânica é um ciclano? Por que é um ciclano? Porque é um ciclo formado apenas por ligações simples. É um hidrocarboneto cíclico e saturado. Isso é um ciclano. Nos carbonos dessa cadeia, a gente sabe que também existem hidrogênios. Beleza? Então aqui eu tenho o que a gente chama de ciclopropano. É o ciclo mais simples, é o ciclano mais simples que vocês vão encontrar. Ciclopropano. Vamos supor que a gente reaja esse ciclopropano com Cl2. Vocês concordam comigo que o mais óbvio aí seria ocorrer uma reação de substituição? Eu substituiria o hidrogênio do ciclano por um cloro do Cl2 e pronto, faria uma substituição. Justamente porque o ciclano ele tem características parecidas até dos alcanos. Os alcanos sofrem substituição. Mas olha o que acontece nessa reação. Não importa ainda como, tá? Saiba o que acontece. Eu tenho uma reação aqui de adição. Um dos cloros ele vai para um dos carbonos desse ciclo. O outro cloro vai para um outro carbono. Tem que ser um carbono vizinho, não pode ser um carbono aleatório aí. Tudo bem que aqui todos os carbonos são vizinhos porque só tem 3. Mas se não tivesse, teria que ir em direção a carbonos vizinhos, beleza? Só que a gente aprendeu que a reação de adição ela acontece em substâncias insaturadas, que tem ligação dupla e tripla, porque daí a gente adiciona no carbono da dupla, nos carbonos da dupla ou da tripla e quebra a dupla e a tripla. Aqui não tem ligação dupla nem tripla. Então o que vai quebrar aqui? A ligação que existe entre esses dois carbonos que sofreram adição. E aí o que vai acontecer com a sua molécula? Ela vai abrir. Ela vai deixar de ser uma cadeia cíclica e vai acabar sendo uma cadeia aberta. Como que vai ficar esse produto? Vamos anotar aqui em cima, ó. Eu tenho um CH2 lá em cima. Esse C, ele ganhou um cloro. Eu não fiz uma adição lá? Para cá, continua com o CH2. Para cá, continua com o CH2, mas esse CH2 também ganhou um cloro. E a ligação que tinha entre esses dois carbonos quebrou. É lógico que esse jeito que eu desenhei aqui não é o ideal. O ideal é colocar ela retinha, essa molécula, não é? Mas só para que você tenha uma ideia que a gente abre a molécula. O ciclopropano sofre reação de adição. O porquê eu vou explicar daqui a pouquinho. Até tem umas condições para essa reação acontecer, tem que ter um catalisador específico, mas não se preocupe com condições nesse momento, beleza? Se preocupe apenas o que acontece. Ciclopropano sofre adição. Vamos para o exemplo de baixo agora, pessoal. Eu tenho aqui um ciclo formado por 4 carbonos, agora é o ciclo butano, é um ciclo um pouquinho maior que o anterior. Também é um ciclano, porque todas as ligações desse ciclo são ligações simples, beleza? Adianto para vocês, esse ciclano também sofre reação de adição. Como que acontece a adição? Você pega um hidrogênio, agora eu estou fazendo uma hidrogenação. Você pega um hidrogênio, coloque um carbono lá do seu ciclo, o outro hidrogênio tem que ir para o carbono vizinho. Poderia ser esse ou esse. O único que não poderia ser é esse, né? Porque não é vizinho. Beleza? Só que se eu fiz adição nesses dois carbonos que eu coloquei a setinha, o que acontece com a ligação que existe entre os dois? Tem que quebrar e a cadeia abre. Concordam? Eu vou ter uma cadeia aberta de 4 carbonos. Como que vai ficar essa cadeia? Eu vou esticar ela para não deixar ela num quadradinho, senão dá a impressão que está fechada.
Ó, um dos carbonos que eu coloquei o hidrogênio, ele tinha 2, ele vai ficar com 3 agora, beleza? Para cá ele está ligado num CH2, esse CH2 está ligado num outro CH2, que vai ligar no último carbono dessa cadeia, que é o outro carbono que sofreu também uma reação de adição. Esse último carbono, ele tinha 2 hidrogênios, recebeu mais um, ficou com 3. Olha isso, a cadeia abriu. É possível você fazer reações de adição em ciclanos, transformando uma cadeia cíclica numa cadeia aberta. Mas não para por aqui ainda não. Eu vou na próxima tela mostrar mais 2 exemplos para vocês, mais 2 exemplozinhos que explicam o que acontece numa reação com ciclanos. Vamos lá! Observem agora mais 2 reações com cloro. Eu não nem estou colocando quais são as condições para acontecer a reação, nem se importa com isso ainda, tá? Então vamos lá. O primeiro ciclo é um ciclo agora de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aumentou mais um, não é? Primeiro eu fiz um ciclo de 3 carbonos, depois um de 4, agora um de 5 carbonos. Cada carbono aqui tem 2 hidrogênios, concordam? Cada carbono tem 2 hidrogênios. É um ciclano porque as ligações são todas simples. Pessoal, primeiro, é de se esperar, pelo que eu mostrei até aqui, que aconteça uma adição, concordam? Um cloro vai para o carbono do ciclo, outro cloro vai para o carbono vizinho, eu vou lá e quebro a ligação. Só que isso não acontece. Na verdade, até acontece em condições muito específicas, mas não é o normal de acontecer, beleza? Porque esse ciclo aqui de 5 carbonos, ele tem tendência a sofrer substituição e não adição, como eu mostrei anteriormente. Como que acontece uma substituição mesmo? Estão lembrados? A gente vai trocar, substituir um dos hidrogênios desse ciclo, tanto faz o que você escolher aqui, nesse caso por um cloro. Vamos fazer uma troca. Olha o que vai sobrar no final, vejam. Eu tenho aqui o meu ciclo, não vai quebrar a ligação. No lugar desse hidrogênio que tinha aqui, eu tirei e coloquei um cloro, concordam? O hidrogênio que saiu junta-se com o cloro que sobrou do Cl2 e forma HCl. Vejam, fizemos uma substituição. A gente trocou um dos hidrogênios do anel por um cloro. O hidrogênio saiu do anel e foi lá para o outro cloro que sobrou do Cl2. Isso é uma substituição. Por que será que essa substância sofre substituição? Eu vou dar um outro exemplo aqui para a gente finalizar essa primeira parte. Eu tenho aqui 6 carbonos no meu ciclano. Cuidado que isso aqui não é um benzeno, não, tá? O benzeno tem que ter ligações duplas, aqui tudo ligação simples, tem um ciclano. Esse aqui é o famoso ciclohexano, beleza? Galera, preste atenção. Esse ciclano também sofre substituição, igual o de cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar um dos hidrogênios, tanto faz o que você tira desse ciclo, e troca por um cloro de novo. Eu estou fazendo uma halogenação aqui, beleza? Então vai ficar assim o nosso produto, ó. Eu tenho o nosso anel aqui. Aqui eu tirei um hidrogênio e coloquei um cloro. O hidrogênio que saiu junta com o cloro que sobrou do Cl2 e forma HCl, não é mesmo? Vejam, reação de substituição. E aí, galera, o que será que está acontecendo aí, não é mesmo? Por que será que tem alguns ciclos que sofrem adição, preferencialmente, e outros sofrem substituição? Viram nos exemplos que os ciclos de 3 e 4 carbonos sofreram reação de adição, quebrando o ciclo e abrindo esse ciclo. Já o ciclo de 5 e 6 carbonos sofreram reações de substituição. Por que isso? A teoria de Bayer vai explicar e eu vou mostrar para vocês na sequência. Mas antes disso, eu posso adiantar para vocês o seguinte. Os ciclos de 3 e 4 carbonos tiveram um anel quebrado, não teve? Teve o ciclo rompido. Por que o ciclo se rompeu ali? Provavelmente porque o anel estava muito tensionado. As ligações estavam tão tensas que aconteceu o rompimento desse ciclo por meio de uma reação de adição. Provavelmente, os ciclos de 5 e 6 carbonos que eu mostrei aí, como não tiveram esse rompimento, provavelmente eles tinham menos tensão ou não tinham uma tensão tão grande nas ligações que acabou não rompendo essas ligações. Então já adianto para vocês, os ciclos que sofrem adição e quebram o ciclo é porque estão tensionados.
Os ciclos que não sofrem adição, ou que normalmente não sofrem adição e não quebram o ciclo, é porque provavelmente não estão muito ou não estão tensionados. Agora, o porquê que o ciclo de 3 e 4 carbono é mais tensionado que o ciclo de 5 e 6 carbonos é o que eu vou mostrar para vocês na sequência. Vamos lá? A teoria de Bayer, então, vai nos explicar o porquê que alguns ciclanos sofreram reação de adição e outros de substituição. E a explicação, já adianto para vocês, a explicação dessa tensão que existe nos anéis, ou não existe, está relacionado com o ângulo de ligação que existe nesses compostos. Por quê? Quando a gente fala de uma substância como um ciclano só é formado por carbonos que fazem ligações simples. Nós já estudamos em geometria do átomo de carbono, isso lá no começo da química orgânica, que um carbono que faz apenas ligações simples é um carbono de geometria tetraédrica. Lembram disso? O carbono que faz ligações simples, ele fica na sua forma mais estável na geometria tetraédrica. A geometria tetraédrica é uma geometria, portanto, que dá maior estabilidade aos carbonos que fazem apenas ligações simples. E para quem não lembra, todos os ângulos da geometria tetraédrica, que aqui está no plano, não esqueçam que o tetraedro é em 3 dimensões, por isso que não parece, mas todos os ângulos aqui são iguais. E eles são de 109 graus e 28 minutos, beleza? Então, todo carbono que faz ligação simples tem ângulo de ligação 109 graus e 28 minutos. O problema dos ciclos, qual é? Vamos pensar primeiro no ciclo de 3 carbonos, o ciclopropano, que foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Então, deixa eu desenhar aqui, bonitinho. Um ciclopropano. Um ciclopropano é um ciclo de 3 carbonos, como se fosse um triângulozinho, não é mesmo? Num triângulo, fala para mim, pessoal, qual é o ângulo de ligação interno aqui, pensando na geometria plana? Vamos lá para a matemática. 60 graus, concordam? 60 graus. Ou seja, os carbonos estão aqui, no momento, com ângulo de 60 graus. Todos os carbonos aqui têm esse ângulo. Gente, 60 graus é algo bom para esse carbono que só faz ligação simples? Não, justamente porque está muito longe de 109 graus e 28 minutos, que é o ideal para ele. Concordam? Então, como a distância entre o ângulo do ciclopropano é muito longe, muito grande para o ângulo do tetraedro, esse anel está muito tensionado. Concordam? Quanto mais longe do ângulo de 109 graus e 28 minutos, mais tensão no anel. Se tem muita tensão, tem uma tendência grande a romper. Por isso que esse anel sofre adição rompendo ele. Entendem? Então aqui, como eu tenho um ângulo de ligação distante, vamos colocar aqui, como esse ângulo é distante, a gente pode dizer que existe uma grande tensão no anel. E é justamente essa grande tensão que faz com que esse ciclo sofra adição, quebrando o anel, porque a substituição não quebra o anel, não é mesmo? E o ciclo de 4 carbonos, que foi o segundo exemplo que eu dei para vocês? O ciclo de 4 carbonos tem ângulos de ligação de 90 graus. Concordam? 90 graus é a mesma coisa que 109 graus e 28 minutos? Não é. É próximo, mas não é. Então, mesmo tendo um ângulo relativamente próximo, eu sei que 90 para 109 tem uma grande diferença, mas mesmo assim, há tensão nesse anel. Não tem uma tensão tão grande quanto de cima, mas tem. Então, eu posso dizer que aqui existe uma tensão média no anel. Essa tensão média faz também com que ele se rompa em algumas situações. Por exemplo, quando faz a reação com cloro, eu mostrei para vocês, não é? Na verdade, eu mostrei com hidrogênio. O hidrogênio conseguiu romper esse anel e abrir ele, não é? Justamente porque ainda há uma tensão. Então, o ciclo de 3 carbonos é o mais tenso de todos. Depois vem o de 4 carbonos. Agora você deve estar pensando assim, eu dei o exemplo que o de 5 e 6 carbonos não quebram.
Será que é porque não há tensão nesses anéis? Vamos dar uma olhada na sequência? Bora lá! Vejam esses dois exemplos agora, pessoal. Temos aí um ciclo de 5 e um ciclo de 6 carbonos. Para quem não se lembra, o ciclo de 5 carbonos, lá na geometria plana, tem ângulos de ligação de 108 graus. Os pentágonos na geometria plana têm aqui ângulos todos de 108 graus. Gente, 108 graus está muito perto de 109 graus e 28 minutos, não tá? Então, é por esse motivo que esse anel não quebra, porque o ângulo é quase 109. Então, a gente diz que aqui há uma mínima tensão. E essa mínima tensão não é suficiente, não é capaz de romper o anel com certa facilidade, como nos exemplos anteriores. Entendem? Então, se há uma mínima tensão, não tem ruptura. Se não tem ruptura, reação de substituição. Se você já está pensando no último exemplo que eu dei aí, deve estar ficando louco, não é? Por quê? Todos os ângulos de um hexágono na geometria plana são de 120 graus. 120 graus já fugiu do 109, não é? Está ficando mais distante de 109. Não deveria quebrar esse ciclo? Deveria. E todo mundo achou que iria quebrar esse ciclo. Todo mundo pensa que esse ciclo se quebra numa reação de adição. Mas isso não ocorre. É aí que entra principalmente a teoria de Bayer. Foi explicado por que um anel de 6 carbonos, ou seja, o ciclo hexano, não quebra, mesmo tendo ângulo de 120 graus na geometria plana. Sabe a conclusão que chegaram qual foi? Que essa molécula não é plana. O ciclo hexano não é plano. E o fato de não ser plano, vamos colocar aqui, não é plano, justifica esse anel não sofrer ruptura. Vou colocar aqui do lado para vocês como que é a estrutura do ciclo hexano. Não é uma molécula plana, é uma molécula em 3 dimensões. Olha isso aqui, pessoal. Olha a conclusão que chegaram. Existem 2 conformações principais espaciais para o ciclo hexano. Uma que a gente chama de conformação barco e outra cadeira. Porque parece um barquinho mesmo, a forma com que os átomos se unem no espaço, e a outra parece uma cadeira. Cada bolinha azul aí, pessoal, está representando um carbono. Então vejam, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Mesma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E os risquinhos estão representando os hidrogênios. A conformação barco e a conformação cadeira, olha que loucura, apresenta ângulos de 109 graus e 28 minutos. Todos os ângulos aqui na conformação barco, todos os ângulos na conformação cadeira, são conformações em 3 dimensões, não esqueçam. Todos esses ângulos são de 109 graus e 28 minutos, ou seja, aquele ângulo que permite que o anel não seja tão tenso, consequentemente não sofra ruptura. Então, a explicação a partir da teoria de Bayer é que o ciclo de 6 carbonos aparentemente sofreria ruptura, mas não sofre porque a conformação espacial dessa molécula apresenta ângulos de 109 graus e 28 minutos. E a gente sabe que 109 graus e 28 minutos não há tensão no anel. É justamente essa ausência de tensão no anel que faz com que o ciclo hexano sofra a reação de substituição. Acharam uma coisa de louca isso? Eu sempre acho. Gente, é impressionante, né? Como a conformação espacial dessas moléculas chega a uma estrutura que não dá ruptura ao anel, porque a estrutura é estável para os átomos de carbono que fazem ligações simples. Vejam, eu mostrei aqui para vocês moléculas cíclicas, ciclanos, de 3, 4, 5 e 6 carbonos, que normalmente é o que é cobrado. Mas as cadeias maiores também, de 7, 8 carbonos, também apresentam conformações espaciais que não promovem ruptura do anel. Então a ruptura normalmente ocorre em ciclos de 3 e 4 carbonos. Não que os outros não possam sofrer, mas as condições são condições muito específicas, raramente são cobradas.
Vimos aqui então a teoria de Bayer, que explica por que algumas substâncias cíclicas, ciclanos, sofrem reação de adição e outras de substituição. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!